Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, só colocar o relógio aqui para controlar um pouquinho. Nós estamos celebrando hoje a memória de São Bernardo de Claraval, um abade religioso, monge, que é um grande homem que pregou a palavra de Deus, fundou muitos mosteiros, e pela sua fidelidade e seu amor a Deus, é para nós hoje um grande exemplo. De modo muito especial, São Bernardo tem um grande amor, uma grande devoção à Santíssima Virgem Maria. Por isso nós celebramos com muito amor e com muito carinho a memória deste grande santo. São Bernardo, no tempo em que fundou mosteiros, no tempo em que entrou para essa vida monástica, ele, no intuito de responder a uma pergunta que em todos os tempos e lugares o homem se fez e continua se fazendo, por mais que hoje as respostas sejam as mais doidas e variadas, mas o homem continua fazendo a mesma pergunta. E a pergunta que São Bernardo se fazia e depois com a sua vida tentou responder é: para que nós viemos a este mundo? Para que nós viemos a este mundo? Todos os homens de todas as gerações se fazem essa pergunta e nós já encontramos diversas respostas, né? Desde dos grandes filósofos aos grandes pensadores, aos grandes santos, todos fazem esta pergunta. E o modo como nós respondemos a esta pergunta implica no modo como nós acreditamos em Deus. A forma como nós respondemos a esta pergunta indica o quanto nós acreditamos em Deus, né? Para que nós viemos a este mundo? E talvez o fato de nós pararmos de perguntar isso gere problemas ainda maiores do que quando nós perguntamos, né? Quando a gente fala assim, no meu tempo, é porque já está ficando velho, né? Mas no meu tempo, no meu tempo de adolescência, por exemplo, né? No meu tempo lá da escola, 8ª série, começo do ensino médio, meus 14, 15, 16 anos, eu e meus amigos, né? Nós sempre nos perguntávamos, talvez não perguntas tão elevadas como essa, para que viemos ao mundo, mas nós nos perguntávamos o que nós gostaríamos de ser. Não tinha aquela grande pergunta que faziam para as criancinhas? O que você quer ser quando crescer? Né? Perguntava isso para as crianças. Hoje parece que é uma ofensa se você perguntar isso para a criança, viu? Imagina, você não pode perguntar isso para uma criança, porque você, né, vai causar um trauma na criança. Enfim, mas nós conversávamos. O que você gostaria de ser? Naquela época, talvez de 1000 possibilidades, nem a última eu colocaria que seria padre, porque ainda não tinha descoberto a minha vocação. Mas todos nós tínhamos ideais e planos e sonhos. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto, eu quero ser, enfim, tantas coisas, né? E a grande maioria dos meus amigos se tornaram aquilo que eles queriam ser. Isso são projetos, e é interessante porque o que isso causa na vida de uma pessoa? Isso gera na vida da pessoa que, se eu tenho a ideia daquilo que eu quero ser no futuro, agora, no momento, isso me dá um propósito. Então, se eu quero ser engenheiro, nós pensávamos, eu tenho um primo que ele se formou em engenharia elétrica, lá no Instituto Nacional de Telecomunicações. E desde pequeno ele dizia, eu quero ser engenheiro. Quando ele entrou no ensino médio, qual era a ideia dele? Bom, se eu quero ser engenheiro, então as matérias exatas vão ser mais exigidas. Ele só tirava 10 em matemática, física e química. Primeiro, segundo e terceiro ano, ele fechou com 100 em matemática, 100 em química, 100 em física. Porque ele dizia, isso vai ser importante para mim quando eu for fazer engenharia. Entenderam? Se você perguntar hoje para um jovem que está terminando o ensino médio, o que você pensa? Não penso em nada. O que você quer ser? Não sei. E qual é o resultado disso? O problema não é ter dúvidas daquilo que quer fazer. O problema é que se eu não sei o que eu quero, eu não faço nada agora. Eu não tenho um propósito. E volta a grande pergunta, para que nós viemos a este mundo? Quando nós deixamos de perguntar isso,
quando eu deixo de perguntar para que eu vim a este mundo, a minha vida se torna simplesmente um dia atrás do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro, e nada mais. Se eu não tenho uma perspectiva para onde eu vou depois dessa vida, a minha vida se torna um amontoado de dias chatos, cansativos e frustrantes. Se nós perdermos a fé que nós estamos caminhando para o céu, a nossa vida se torna muito pesada. E São Bernardo se perguntava, e nós devemos nos perguntar também, para que nós viemos a este mundo? Gente, pelo amor de Deus, se a vida se resumir em pagar boletos, nós estamos perdidos. Não é isso que se resume a vida adulta? Pagar boletos, Deus nos livre. Não, a vida é muito mais do que isso. E aí então, se eu tenho a fé na vida eterna, a minha vida neste mundo agora começa a ter propósito, começa a ter planos e projetos. Como é que eu vou chegar lá? Me lembro do meu primo, como é que eu vou fazer uma boa faculdade de engenharia, tendo bem firmes e sólidas as bases das matérias exatas? Como é que eu vou chegar no céu e vou ser fiel a Deus, tendo bem firmes e sólidos os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a vivência dos sacramentos? Aí a missa não se torna chata, a missa não se torna uma obrigação dominical ou semanal, ou seja o que for. Os mandamentos não são pesados, os mandamentos não se tornam uma mera lista de proibições. Ah, Deus não gosta que faça isso. Não. Aquilo se torna para mim a base de como eu vou me relacionar com Deus nesta vida, para que na eternidade eu o contemple. Para que eu vim a este mundo? Essa pergunta deve martelar os nossos pensamentos. Infelizmente, as pessoas têm dado as mais variadas respostas, e aqui tem sido mais comum e a mais perigosa. É uma resposta que parece bonitinha, mas dizem assim: todos nós viemos a este mundo para sermos felizes. Ah, que coisa linda! Como se o mundo fosse um circo, onde nós dessemos risada o tempo todo. E aí, quando nós caímos na real, nós percebemos que não é assim a vida. E isso é uma grande ilusão. Mas o preço que vai se pagando para que mantenha essa resposta sempre atual: nós viemos a este mundo para ser feliz. Nós viemos a este mundo para ser feliz. E nos esquecemos que nós viemos a este mundo para dar glória a Deus. Esse é o real propósito. Porque quando nós queremos afirmar a todo custo que nós viemos a este mundo para ser feliz, então você pode normatizar o pecado. Imagina, você vai ficar nesse casamento, você veio nesse mundo para ser feliz. Larga desse, fica com outro, com outro, com outro, com outro, com outros ou outras. Imagina se essa gravidez vai te impedir de ser feliz. Você veio nesse mundo para ser feliz, aborta. Imagina, você veio nesse mundo para ser feliz. Nada te é proibido. E nós temos a geração mais fadada ao suicídio, à depressão e à ansiedade, como nós nunca vimos. Essa frase: você veio a este mundo para ser feliz, é a maior armadilha que Satanás colocou nos nossos corações. Nós viemos a este mundo para darmos glória a Deus. E aí sim, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Eu desafio essas pessoas a encontrarem um santo que não era feliz. Um santo que não fosse extremamente feliz. Se nós olharmos a história dos mártires jogados às feras, estavam cantando os louvores de Deus. São Francisco de Assis, numa pobreza absurda, cantava o cântico das criaturas. E os exemplos são os milhares e milhares. Nós viemos a este mundo para darmos glória a Deus e com a nossa vida rendermos um canto de louvor àquele que nos criou, que nos amou, para que já nesta vida saboreemos as verdadeiras alegrias e no final possamos cantar eternamente a sua glória no céu. Eu estava rezando há uns tempos atrás
E me veio uma inspiração quando perguntava para Deus sobre as coisas belas desse mundo. Senhor, o que verdadeiramente é belo neste mundo? E são tantas as coisas, se nós olharmos a criação, se nós olharmos a natureza, tem tantas coisas bonitas no mundo. E existem tantos outros conceitos de beleza que muitas vezes são distorcidos e deturpados. Mas eu cheguei a uma conclusão. Não existe nada mais belo sobre a face da terra do que uma alma que ame a Deus. Não existe nada mais belo sobre a face da terra do que uma alma que verdadeiramente ama a Deus e seja santa. Que nós busquemos a verdadeira beleza e a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.